falar sobre caminhos para ser feliz. Não é só chegar ao seu destino que representa a felicidade. A felicidade é o próprio caminho. É cada passo nesse caminho e nessa jornada. Para falar sobre isso comigo, eu tenho aqui uma especialista, posso dizer assim. Ela que é economista de formação. Neide, seja bem-vinda, querida. Economista de formação, a gente pensa assim, toda voltada para os números, não é? Para uma coisa de exatas, mas eu quero dizer que ela, antes de tudo, é uma comunicadora, mais que ninguém. Se comunica como ninguém, ama o ser humano como ninguém e teve uma experiência lindíssima, que eu já gosto até do nome, que é o Caminho do Sol, e que tem tudo a ver com essa busca que nós temos, né? E falamos sempre em ser feliz, coisa boa é ser feliz, mas onde é que está essa felicidade? Para mim, a felicidade já está aqui em ter você, né? Essa oportunidade incrível de ouvir essa história que o Brasil inteiro já ouviu, não é? Com a revista que foi publicada em todo o território nacional, que é a revista de circulação nacional, a Cláudia que está aqui, não é? Nós vamos mostrar já já, e o Brasil inteiro te aplaudindo e querendo abraçar e sentir esse seu carinho, não é, que você agora vai transmitir para a gente. Seja bem-vinda. Não tenho palavras para falar como eu estou feliz com você aqui, Neide. Muito obrigada, Lenise. Eu estou muito feliz de estar aqui, perto de você, no teu programa, que você lida com qualidade de vida, com natureza, com os animais, que tem tudo a ver com o momento de agora. Então, eu acho muito importante e também a possibilidade de estar aqui em Marília, falando para esse pessoal que me acolheu há 10 anos atrás de uma maneira muito especial. Só para adiantar, para você ter uma ideia, até para a gente começar brincando um pouquinho, quando eu vim para Marília, não conhecia ninguém, meu marido veio a serviço para cá, convidado ao trabalho, e numa ocasião, eu estava dentro de casa, sem sair, e um casal de vizinhos, a quem eu quero agradecer, são amigos, não somos mais vizinhos agora, o Edson e a Mércia, eles bateram na minha porta e falaram, você não quer fazer hidroginástica? E eu, não, muito obrigada, eu não quero ter nenhum vínculo aqui sério, porque eu sempre vou ficar entre São Paulo... Você já tinha esse planejamento de ir e vir como você tem feito. Exatamente, como eu tinha feito, Aí, como eles não desistiram, no dia seguinte eles bateram na minha porta e falaram, Neide, você pode fazer aula avulsa e você paga só a aula que você fizer. Eu falei, bom, diante disso eu acho que eu tenho que ir, né? Tem gente querendo ajudar, então a gente tem que aceitar. Aí eu comecei a fazer essas aulas e comecei também a fazer caminhadas na Avenida Esmeralda. Eu sempre fiz, mas caminhar é uma coisa. Sim. E durante um tempo, num passeio que eu fiz com esse casal até Águas de São Pedro, eu vi um pessoal chegando num bosque, chegando de uma peregrinação. Como eu sou curiosa, eu fui saber, me informar, né? Mas o que é esse pessoal? E vi um senhor dando um depoimento que eu achei muito bacana, é o diretor de uma multinacional automobilística, e ele dizendo que ele tinha feito a caminhada, montado esta caminhada, baseada na caminhada de Santiago de Compostela. Ele idealizou essa aqui no Brasil, especialmente no interior de São Paulo. E que ele tinha descoberto coisas para ele, pessoais, que ele nunca imaginaria na vida, porque ele era centralizador no trabalho, não deixava ninguém fazer nada, e ele morria de faltar no serviço. Quando ele foi para Santiago, nas férias, ele foi sentindo alguma coisa diferente. Ele falou, caramba, as coisas estão continuando lá, né? Por que não fazer isso no Brasil? Por que não? Nós temos tudo para fazer isso no Brasil. E ele, então, teve a ideia de fazer o pessoal urbano que fosse para o caminho rural. Por quê? Cidade e interior. Sim. E esse interior significava o nosso interior, o interior de cada um. É um trajeto de autoconhecimento. De autoconhecimento. Você se volta para as suas deficiências, para os seus defeitos, começa a questionar quais são os seus reais valores, e é isso que é o mais gostoso. Só que antes de entrarmos na sua experiência, uma dúvida. Por exemplo, a pessoa que se interessa por um tema como esse, né, é um chamamento, na verdade. Né? Em algum momento da sua vida, né, você já abriu uma janelazinha, um espaçozinho para que isso te levasse de vez, né? E foi num momento assim, filhas criadas, casamento estabilizado e querendo fazer mais. Vida profissional também super também, tranquila. Já tranquila e sempre querendo exigir mais como nós exigimos de nós mesmas, né? Aí eu
tomei a decisão, lembrei desse caminho que eu vi esse pessoal, eu falei, acho que agora é a hora certa. Então essa foi a minha hora. Como foi minha hora nessa fase da minha vida, tem outras pessoas que fazem mais jovens. E outras bem mais velhas, Lenisa. E outros com deficiência visual, deficiências físicas. Então, todas essas pessoas estão superando alguns medos, alguns entraves. E quando vem essa vontade, é o melhor sinal de que é o momento. É a hora não certa. Importa. Se falar, eu tenho filho importa. pequeno, ou eu não tenho filho, ou eu estou casado, ou eu não estou casado. Não importa. Não importa. Acho que essa é uma dica muito legal para a gente saber. É uma dica legal. E também tem um detalhe, você vai descobrir que é uma dica legal na volta. Depois que você faz. Porque você, no começo, no primeiro dia que você sai para fazer a caminhada, vai ser teu passo decisivo. Será que eu vou conseguir ir em frente? Porque você está deixando uma comodidade, você está deixando alguns luxos que felizmente nós podemos e temos. E você está deixando uma série de coisas. E fala, e como esse pessoal vai viver sem a minha presença? No meu trabalho eu vou fazer falta, meus filhos vão sentir minha falta. Qual é o meu papel nesse cenário todo? Qual é o meu todo, papel? Né? Exatamente. Aí é a hora que você fala, vou ou eu não vou. No meu caso eu falei, eu vou. Eu vou seguir, eu vou seguir. Mas tem um preparo antes, né, para o pessoal entender. O preparo, que eu acho que é um preparo, que é uma coisa que todos nós temos que fazer já, é com relação à nossa saúde. Sim. Né? Eu, normalmente, anualmente, eu faço os meus exames, eu faço os meus acompanhamentos, o meu check-up. Eu acho bacana passar isso, porque todos, não importa a idade, tem que ser feito. Isso já é uma preparação. Até se toma algum medicamento, de repente até se questões emocionais, né? A pessoa tem algum tipo de depressão, pânico. Exatamente. Isso tudo exige uma recomendação diferenciada, Mas né? de tudo isso, Lenisa, a parte física pesa menos do que a parte mental. Exato, a parte mental é a força que você tem que se determinar. É tirar esse medo, e é a cabeça, porque a parte física, as pessoas que estão te acompanhando, às vezes são grupos grandes, no meu caso foi pequeno, porque eu fui numa época de Páscoa, as pessoas estavam viajando, ninguém queria fazer caminhada, mas eu queria. Deixa a família na Páscoa. Então foi diferente. Então, eu, além de ter feito já esses exames, estava preparada, foi a parte mental mesmo que me falou, não, eu vou fazer. E aí a gente pensa, né? Ela se organizou, tem uma reunião, um encontro que vocês fazem antes, aí passar toda essa parte burocrática de organização, que o mínimo de organização é preciso, né? É necessário. Aí você vai montar sua mochila. Imagine. Começa. Chapinha, secador. Adeus. Nem pensar. Nunca mais, durante 11 dias. A gente brinca, mas é uma metáfora que é importante, Olha, né? Luísa, nós que trabalhamos, a gente lida com o visual no trabalho, porque é importante, você tem contato, você tem reuniões. Tempo todo. Isso é exigência nossa, da própria sociedade. As pessoas te julgam por essa aparência. Exatamente, né? Exatamente. Tanto que estava lendo um livro que fala 10% vai te conhecer depois pela capacidade, Exatamente. 60% vai te conhecer pela aparência. Os outros 40% são diversos, né? Aí você vai fazer essa mochila. Essa mochila tem que ser, se você colocar muito peso na mochila, tem que ser o máximo 10% do teu peso. A metáfora já começa aí, olha, com a vida, né? O peso que você carrega por aí. O peso que você carrega. Por quê? Você vai substituir o teu tailleur, teu lindo vestido branco, por uma bermuda, Sim. Tá? A tua sandália, o teu salto, você vai pôr um tênis. O teu laptop você vai trocar por um cajado, que vai ser o teu apoio, porque normalmente no trabalho o apoio da gente é o computador, então vai ser diferente. Aí você, nessa hora de fazer a mochila, você faz uma pilha de coisas, você começa a tirar, porque você não vai aguentar. As suas echarpes, quantas eram? 30. 30. Aí imagina que vai para a mochila. Não. E você ficou muito bem sem elas nesses dias, né? Nossa, nem lembrou? Nem lembrei. Não lembrei. Outra coisa que chega também é a perda de privacidade. Você vai chegar num local, numa pousada, onde você vai ter que dividir um quarto, várias camas, com algumas pessoas que você não conhece. O banheiro só tem o masculino e o feminino. Você não vai ter aquele seu banheiro que você briga em casa, que só você quer usar. Não vai ter isso. Aí você começa a se despir
despir, que eu falo, mentalmente, moralmente, e ser quem você é. Essência. Essência. Né? A essência do seu eu verdadeiro. Exatamente. Aí é que começa. E você está com pessoas também que estão totalmente nuas. Que vulneráveis, são sensíveis, com problemas, com vários problemas emocionais, problemas de saúde, alguns perderam familiares, alguns estão em conflito com os filhos. Então, nessa hora que você vai andando, conforme você vai se distanciando durante o caminho, você começa a observar outras coisas. Sim. E uma das coisas que eu lembrei, numa noite, final de tarde que eu olhei para o céu, eu lembrei que quando eu era criança, eu tinha mania de olhar para o céu e ver formato de bicho. Fazia tempo que eu não via isso. A gente nunca mais para. Nunca mais para. Você nunca mais para fazer isso. Então, o bacana foi poder você voltar a enxergar isso. Porque isso vai despertar em você, na tua volta, você tomar conta, você enxergar pequenos detalhes dentro da tua família. É o olhar do teu marido, é o olhar do teu filho. A riqueza dessas pessoas, né? A riqueza dessas pessoas, você vai atentar melhor, você vai observar melhor. O olhar de um, a tristeza do outro. Respeitar, muitas vezes, o limite do outro. Respeitar o limite do outro, que isso daí é um trabalho que não é fácil. Então, essa experiência é gratificante, é muito gratificante. Enquanto eu vou mostrando umas fotos aqui, a gente vai falar um pouquinho, você vai explicar rapidamente pra gente, porque depois ela vai ter o blog, vai ter pode entrar em contato que ela vai contar tudo. Mas, essencialmente, essa diferença entre peregrinar e caminhar. Né? Que a gente fala que é um termo peregrino, começa que é um tema, né, tão bonito. É bonito, porque a gente fala que peregrinar é caminhar na essência dentro de você, é uma caminhada dentro de você, isso é peregrinar, porque caminhar, você está caminhando, você está na Esmeralda, para lá e para cá, encontra um, encontra outro, isso. E às vezes produzida, né, porque a gente vai caminhar, tem que se arrumar toda. Agora peregrinar não, peregrinar vai você caminhar dentro de você, então é um termo forte, pesado, assusta, mas transforma ao mesmo tempo, né? Aqui, olha, algumas imagens a gente viu lá no início, né? Para você ter uma ideia, olha, dá uma olhada, eu estou sozinha, tinha mais pessoas, mas... Não necessariamente vocês ficam juntos o tempo todo, até para ter essa reflexão, né? Exatamente. Isso é um caminho aí, para você ver no meio de bambus, uma estrada... que você vai, parece que nunca chega. Nunca chega. Até que você encontra uma seta amarela. Isso. Aí você vai seguir aquela seta. Se você não prestar atenção e seguir a linha errada, é como a vida da gente. Vai dar mais trabalho, mas você ainda tem a chance de voltar e retornar e pegar o caminho certo. Esse então, é um momento delicado. É um momento delicado. Essa foto, que legal. O meu marido fez o favor de tirar do que sobrou do meu tênis. Porque um par de tênis? Um par de tênis. Como é que você fez para escolher esse tênis? Olha, era um tênis que você já usava, porque não vai para um tênis novo que machuca. É um tênis que eu já usava, um número maior do que o meu pé, para facilitar. A meia apropriada para que eu não tivesse bolhas no pé. Mas sempre tem um pouquinho, né, Neide? Sempre tem, mas nada que seja insuportável. Nada que também quando você chegue no local, o que tem de prazeroso isso, você vai ser acolhido por pessoas que você nunca viu, que vão te preparar um escalda-pé para você colocar os pés dentro. Quem faz isso hoje? Quem faz isso para o filho que chega cansado do trabalho? Tem muitas pessoas lá, inclusive, que fazem de forma voluntária, deixam mesas, né, com lanchinho. Exatamente. Eu vi porque uma matéria que você também, né, viu, um repórter da Rede Globo que foi. Eu, pelo menos, foi um dos primeiros que eu vi que me deu São voluntários, viu, Lenisa? São voluntários que fazem isso, por isso que eu te falo. E as além pousadas, de tudo, Neide, como é que as funciona? Pousadas funcionam da seguinte maneira, já tem alguns locais determinados. Você paga o valor dessa pousada, vou até te falar em valor de números, umas você vai pagar R$25, a mais cara você vai pagar R$40. Isso já paga antes ou você vai pagando ao longo do caminho? Você vai pagando ao longo do caminho. Tá, já leva um valor calculado. Leva um valor calculado, você paga isso daí tranquilamente, da maneira
também se você não puder pagar, não é por causa disso que você não vai. Claro. Mas eu acho que tudo isso é uma preparação. Claro. Né? Tudo isso é importante saber, para você se posicionar. Isso numa reunião quando é feita, ele já te coloca os valores, as coisas que você tem que levar. Então isso já te deixa preparada, você se sente mais segura. É mais uma indicação de que a jornada da nossa vida não pode acontecer sem planejamento. Exatamente. Você não pode sair pela vida, não importa, mas não vou fazer a peregrinação. Não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando do dia a dia, né? Olha que lindo. A vida, mesmo aí na sua rotina, tem essas maravilhas todas que um peregrino encontra. É que a gente não tem esses olhos abertos. Exatamente. E sem planejamento a gente não vai ver nada. A gente só sofre, bate a cabeça. Exatamente. Né? Isso daí é uma das coisas que te desperta para você enxergar, você ver e se planejar. Eu vou te ser sincera com você. Quando eu fui fazer, não era um momento que eu estava assim planejada. Eu tive apoio da minha família, porque eu resolvi fazer. Isso é uma coisa que é bom explicar para que as pessoas, quando fizerem, se planejem. Porque é que nem a vida. Você faz as suas coisas e joga em cima das costas dos outros. Não pode, né? Então foi num momento que a minha família me apoiou, me ajudou para poder fazer esse caminho do sol. Inclusive a própria empresa onde eu dou assessoria, eles me forneceram a roupa. Eu achei muito bacana, eu tive um apoio muito legal. Isso já demonstra uma mentalidade, né, muito humana. Humana. Olha, Lenisa, eles me ajudaram. O cabeleireiro que eu vou, ele colocou para mim shampoozinhos necessários. Ele deu para mim levar os shampoozinhos necessários. Então eu falo que foram tudo coisinhas que de todo esse pessoal fez parte desse meu caminho. Porque para todos, você pode ter certeza, onde eu estava eu tinha um pensamento. Eu levei todo mundo comigo, todos esses. Tá aí uma outra iniciativa que a gente precisa ter no dia a dia, né? Esse é o Rio Piracicaba. Ah, que lindo. Aqui já chegando em Piracicaba. Puro, lindo, limpinho, maravilhoso, que eu não conhecia, não imaginava que eu ia chegar nesse local. Aí tem uma história muito bacana. Quem me recebeu aí foi um casal de fazendeiros. Mas fazenda, Lenisa, é coisa assim pequena perto do que eles têm, mas foram eles que cozinharam, eles que me receberam e eles que me acolheram, inclusive, para descansar. Então você vê que como as pessoas de todos os níveis podem ser solidárias, acolhedoras, estão servindo e a gente está recebendo. Então, eu acho bacana você passar isso para as pessoas também. E eu acho que literalmente uma inversão, uma troca de valores, né? Porque você comentou comigo aqui no início, que algumas pessoas sempre comentam, mas o que você ganha com isso? O que você ganha em fazer o caminho? O que você ganha em ir ao programa divulgar que você fez o caminho? Olha, o que a gente ganha, eu imagino que o que você recebeu e o que você deu são valores incalculáveis, né? Porque não são valores que nós podemos tocar. Inestimáveis, vou te dizer para você, porque além de dar um exemplo de coragem, porque eu sempre fui muito medrosa, sempre, um exemplo de coragem e também de voltar com um aprendizado muito grande e tolerância para ouvir essas pessoas falar isso para mim. O que você está ganhando com isso? Eu saber responder da seguinte maneira. Eu já ganhei. O meu aprendizado eu já ganhei e vou divulgar para as pessoas que queiram fazer a mesma coisa. É muito bom quando você encontra, né, nesse caminho, nessa vida, uma seta amarela que te leve ao aconchego, às soluções, a respostas. Exatamente. E aí você tem vontade de sair gritando para todo mundo. Nossa, falando, olha, vem por aqui, não é? Consegui, cheguei. E na vida também é assim. E você tem que estar perto de pessoas que curtam isso, que quando você tem o seu sucesso, elas também falam, que bom. Então você tem que estar com uma cabeça preparada para isso. Humildade, né? Eu acho que isso bastante. A gente tem dificuldade de encontrar hoje em dia. Muita. A pessoa que fica feliz com a sua felicidade, né? Mas existe. Existe. E nós temos que pensar que existem mais pessoas assim acolhedoras do que não acolhedoras. E quando a gente está nesse caminho, é como você imagina, Lenisa, o valor que tem um copo d'água num deserto para quem está sem água. Um copo d'água tem um valor muito grande. Então, às vezes, a gente posiciona isso com relação a quem tem muita riqueza e não sabe dividir.
Não que tenha que dar. Não, eu sei, eu entendo Entendeu? o que você está falando. Dá o valor merecido. Ou às vezes um prato de comida, né? prato Que alguém de passa te comida. pedindo e você xinga, fala, vai trabalhar, não vou te dar. Não é assim? E às vezes a a gente própria pode fazer. família, a gente não enxerga às vezes os problemas que tem dentro de casa, com um amigo querido, ou com alguém. A gente dá suporte para outras coisas e para aquele que está precisando realmente a gente não faz. Eu acho que mais do que tudo a gente percebe que ninguém cruza o caminho de alguém à toa, não é? Não. Tá tudo meio que predestinado, assim. A gente tem que aprender a entender por que essas pessoas estão no nosso caminho. Olha, Né? Lenisa, Aqui e lá na sua peregrinação, você deve ter pensado muito lá nisso. eu aprendi uma coisa, assim, uma frase que eu achei bacana. É sempre bom a gente comentar essas frases, que a gente fala, são frases de efeito. É. Mas são frases que às vezes, muitas vezes, quando eu vejo uma coisa bacana, eu escrevo. E uma que eu aprendi foi o seguinte, os acasos não existem. Os acasos são pequenos milagres onde Deus não quis interferir. Deus falou, não, deixa acontecer. Eu não vou interferir. Vai ter que acontecer porque alguma coisa vai mudar naquela vida ou com aquelas pessoas. Às vezes fazem rir, às vezes fazem chorar. A gente não entende que mesmo quando a gente Exatamente. chora, pode ser um milagre porque está forçando você a seguir o caminho correto. Exatamente. Olha, Lenisa, e além de tudo, quando eu estava te falando, quando eu vim para Marília, de ser recebida pelas pessoas, você vem para uma cidade diferente, você tem que começar a se aproximar, um vizinho que batalha para... Esse foi um exemplo de um casal que batalhou para mim fazer... Falei, olha, você está em Marília. Eles não precisavam ter feito isso. Eles não precisavam ter feito isso, né? E o convite depois disso também de fazer um serviço voluntário ligado ao mutirão da cidadania. É, que você tem feito não só aqui... eu fui devagarinho, eu não sabia o que eu ia fazer nesse mutirão. Aí o Dr. Jefferson, que é o nosso representante Sim. aqui, excelente pessoa, um jovem... Procurador, né? Um jovem respeitadíssimo. Respeitadíssimo. Ele me convidou e eu cheguei lá e fiquei sem saber o que fazer. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? Eu falei, vou recepcionar as pessoas, que é uma coisa que eu sei fazer bem. Olha, isso foi tomando uma proporção que agora, durante esse caminho, nessas cidades, nós passamos por 11 cidades, fazendo comentário com uma das pessoas que organiza, a respeito do mutirão, olha já o que aconteceu. Já conheci o Dr. Jefferson, já estamos organizando o primeiro mutirão agora para fevereiro numa dessas cidades. E isso, para você ver, uma coisinha de nada, onde a gente chegou. Imagina, porque então, tinha que ser. Tinha que ser. Em São Paulo, tudo que acontece em Marília, seja bom ou seja ruim, o pessoal fala para mim. Você é porta-voz, né? Neide, você viu o que aconteceu em Marília? Mas você está sempre defendendo também a cidade. Sempre. Né? Eu falo, olha, é uma bênção. Eu falo que quando eu venho para cá, eu me sinto assim, em férias. Em férias, pela qualidade de ver as pessoas, ver os amigos, eu me sinto muito feliz aqui. E aí dá pra gente fazer muita coisa e às vezes as pessoas não percebem. As pessoas não percebem. Então a gente às vezes está trazendo, né? Como saiu na reportagem que eu sou de São Caetano, mas lá pro Caminho do Sol eu não sou de São Caetano, eu sou de Marília. E ficou. Aí tem gente de Bauru que viu a matéria. Vamos mostrar, Neide? Vamos mostrar? Vamos sim. Olha, a revista... Ficou muito legal, ficou tá muito aqui. boa. Na internet dá pra ver também. Dá né? pra ver. Olha, Lenisa, isso daqui, essa reportagem saiu, vou até te explicar por quê. No dia que eu cheguei da caminhada, que eu estava esgotada, o que aconteceu? Tinha uma reportagem da Record News, fazendo uma reportagem sobre Águas de São Pedro. Olha Isso me chamou a atenção de Marília por causa disso, porque eles estavam divulgando tudo que tinha em águas. Deixa eu posicionar melhor aqui, vamos ver aqui. Espera aí um pouquinho. Para frente? É. Ah lá, acho que é essa câmera aí. Olha, que linda essa foto. Aí eu vi esse pessoal fazendo uma reportagem sobre Águas, contando... E Águas é uma cidade pequena. Eu fiquei pensando em Marília, poxa, nós temos tanta coisa em Marília. E eles estavam divulgando e eu estava chegando da caminhada e eles me pegaram na hora exata que eu estava chegando e para saber o que eu estava sentindo naquele momento. Eu contei a história rapidamente, eles gostaram. Uma semana depois estava na televisão. Alguns dias depois a revista já estava entrando em contato. Agora, a força dos meios de comunicação é uma coisa assim que me deixou impressionada. Porque a maioria das pessoas agora que estão participando das reuniões para fazer o caminho,
60% são mulheres. Sim, E elas falam, eu quero fazer o caminho que a Neide fez, Pronto, que saiu já na virou. revista. Já virou representante. Virou representante. Porque a mulher tem mais facilidade de se adaptar em qualquer situação. Mas agora, os homens estão indo também agora muito, os né? homens estão maravilhosos, Lenisa, jovens, executivos, médicos. Então você vai fazer outras vezes. Vou fazer, eu pretendo Porque fazer. deve ser muito interessante uma segunda vez, porque É uma nunca nova vai experiência. ser a mesma coisa, Não, né? uma nova experiência. E os homens estão, que bacana, acolhedores, ajudando, compartilhando também, sabe? Respeitando, que acho que isso daí é muito legal. É como e os você jovens falou vão você aprendendo. falou no início, não tem idade, não tem sexo, Não não tem. tem cor, não tem profissão. Não. São todos seres humanos, né, despidos dessa vaidade, que Todos. às vezes afasta, né, as pessoas. Nossa, afasta. E a força que nós temos agora também com a informática, a internet, o Facebook, quando foi publicado O Caminho do Sol e essa reportagem, pessoas de Goiânia, pessoas de Brasília. O Brasil todo, né? O Brasil todo. Tanto é que agora você vai deixar no ar mesmo um blog para Vou. passar essas Então, dicas. a partir de março, Oba! eu e aí, quero. quando estiver pronto, você vai ter que eu vou voltar te falar aqui. para falar do blog, Sim. para dar informações e não divulgar só isso. Outros serviços também humanitários, voluntários, Que outras você coisas. desenvolve lá em São Paulo. Você está envolvida É. também lá naquela Operação Cracolândia, para ajudar. Exatamente. É que nós estamos, inclusive, foi um trabalho que o Dr. Jefferson aqui começou lá com mutirão e nós tivemos contato com essas pessoas. Então, inclusive, esse movimento que passou na televisão, a gente sabe como é aquilo. É. E a gente sabe, Lenisa, que tem muita gente boa. Ah, claro. E o vício muita é uma gente coisa... precisando de assistência e o governo não tem condições de assistir a todas essas pessoas também. Então, é tudo, sabe? Então, a gente vai Tem que fazendo unir um pouquinho... forças, né? Unir Eu vi até forças. uma matéria esses dias, uma relação entre São Paulo e Nova York, né? Que Nova York também já teve a sua Cracolândia, tem ainda alguns pontos, mas o trabalho e o envolvimento das pessoas com a cidade é tão grande, né? No Central Park mesmo, as pessoas cuidam dos jardins, elas adotam aquelas praças e os espaços. E por que a gente não pode ter essa cultura também? Né? E tem que começar com a nossa rua. Não é? Com o nosso bairro, com a cidade. E uma coisa que eu acho bacana aqui em Marília, que eu comento, que às vezes eu comento até com meu marido, no jornal, quando acontece uma coisinha de nada, sai no jornal. E eu falei, nossa, uma coisinha dessa no jornal, e ele me chamou a atenção. Foi aí que tá. É com uma coisinha de nada que desperta. Que desperta. Se não for cuidando dessa pequena coisa, ela vai virar uma grande coisa desastrosa. É um grão de areia. Mas então, 2, 3, um saco de areia já faz diferença. Então, eu acho que o interior ainda é o caminho certo para a gente fazer. A gente se assusta com alguma coisa que acontece aqui, que nós, em São Paulo, para nós, é tão corriqueiro. Porque é proporção, né? Proporção. Então, se a gente pode cuidar do pequeno para o grande, eu acho que... É consequência. A saída é essa. Você tem dica de leitura também para a gente encerrar aqui? Sim. Infelizmente, nosso tempo já foi, mas valeu muito, porque depois você vai voltar para a gente falar do blog, né? Vamos falar. Olha o livro. Olha, eu queria, assim, indicar para as pessoas que queiram fazer esse caminho, que é muito bom. Existe um livro que foi do próprio criador do Caminho do Sol, que é o José Palma, Relatos de um Cajado. Sim. Gente, tem histórias interessantes, desde quando foi fundado esse caminho, histórias bacanas, assim, o pessoal trocando experiências, né? E o livro, quem quiser adquirir, entra no site www.caminhodosol.org. Eu vou deixar meu telefone também, quem quiser se interessar, às vezes trocar uma ideia, e até na minha casa, quando eu estou aqui, ou te pode adicionar ir. no Facebook. Eu estou no Facebook, quem quiser me adicionar, Neide Esteves, fique à vontade. Tudo junto, né? Neide Esteves. Não, Neide Esteves. Tudo junto. Não, separado. No Facebook, separado. Neide. Não tem tracinho, não. Nada. Tá. Nada. No Facebook, Neide Esteves. Já acha ela, pronto. Acha na hora, pronto, já adiciona e vai perguntando e a gente vai trocando ideia. Você quer deixar seu telefone? Eu vou deixar meu telefone, sim. É? Olha, meu telefone aqui em Marília é 14 3454 3279. 3454 3279. E vou deixar meu celular, que é São Paulo, como que eu fico 50%. Olha como 11... ela é. Vamos começar a ligar para ela sem parar, mas ela não liga. Não faz mal. Pode ligar. É 11 9608 1183.
tá? Então... 1183. Isso, então vocês fiquem à vontade, para mim é um prazer poder dividir com vocês essa alegria e trazer mais conhecimento para todo mundo e quem sabe, pensando mesmo em investir em Marília. Nós temos tudo para fazer isso, nós temos caminhos lindos aqui. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa, com um pouco de garra, com jovens aqui que têm vontade. O envolvimento, né? Envolvimento, eu acho que é isso. A gente precisa se envolver mais, não pode ter medo. Tá vendo? Olha, ela veio de São Caetano, de São Paulo, tá lá naquela correria danada e consegue enxergar isso aqui na nossa cidade. Nossa, então, um presente para nós. Ah, nossa, viu, Neide, olha, querida? Eu falo que o presente para mim foi realmente ter conhecido aqui a cidade. Esse é o melhor presente que teve para a minha vida, no momento, nessa fase maravilhosa. E as pessoas aqui que eu conheci, a quem eu devo muito. Consegui fazer bons amigos aqui. Nossa. Poucos, mas bons. E vão multiplicar. Você pode ter certeza. Querida, obrigada por Lenisa, tudo. sabe o que eu queria? Vou te ensinar uma coisa que eu aprendi no caminho, que é te dar o abraço peregrino. Opa! Você vai aprender agora o que é. Então como é? O abraço peregrino é assim. Ao abraçar, você põe esse telefone. Ah, porque é o coração, né? É o coração com coração. Tá. Esse é o verdadeiro abraço. É sentir o coração do outro. Eu acho que isso significa a solidariedade, porque poucas vezes a gente tem chance de dar um abraço em alguém. E tem gente pedindo um abraço. E tem muita gente que faz tempo que não abraça. Ai, que coisa mais linda. Obrigada, Neide. De nada. Obrigada por tudo, viu? O prazer foi Obrigada todo pelo meu. carinho, Muito pela sucesso amizade. para você. Para nós. Para todos nós, para Marília.